Boa noite a todos. Sempre é com muita alegria em nossos corações que damos início a mais uma palestra. Bendita a oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos juntos nesse momento que a humanidade está passando. Mas graças à bondade de Deus, estamos sendo assistidos, amparados, tudo vai passar, tudo tem uma razão de ser, sabemos disso, porque Deus é soberanamente justo e bom, e nada acontece sem a sua permissão. Então, que possamos estar ali conscientes, desenvolvendo a nossa fé, nos fortalecendo e pedindo, nesse instante, por tantos os que sofrem. Que a Tua luz, Senhor, alcance a cada coração. Pedimos por todos esses nomes que estão na lista aqui no nosso site, cada um com sua necessidade, que Deus, na sua infinita bondade, ampare os encarnados, desencarnados, seus familiares. Somente o Teu amor, Senhor, pode acalmar as nossas dores. Fica aqui o nosso pedido por todos eles. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos então para a primeira parte da nossa palestra de hoje. Sempre, conforme foi combinado, iniciamos com a leitura e colocações de algum trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livro de cabeceira, como nos diz Herculano Pires. Hoje vou ler um item do último capítulo do Evangelho, o capítulo 28, onde nós encontramos a coletânea de preces espíritas. Nesse capítulo, ele inicia falando da importância da prece. Depois, nos fala da oração dominical, que é a prece do Pai Nosso, explicando cada frase desta prece, dizendo que é o mais perfeito modelo de concisão, não é mesmo? É uma verdadeira obra-prima de sublimidade, na sua simplicidade, mas ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Já prestaram atenção na letra desta prece, que foi a prece que Jesus nos ensinou? É a única prece que nós fazemos assim constantemente na casa espírita, nas sessões, nos estudos, porque é uma prece também conhecida por todos os espíritos, independente da religião que professaram. Depois ele fala das reuniões espíritas, como é importante ali o momento que nós estamos em comunhão de pensamentos, numa casa espírita. E mais para frente ele começa a falar de vários tipos de preces. Não é para nós decorarmos essas preces, mas muitos se colocam dizendo, eu não sei o que falar numa prece, como falar. Então a espiritualidade amiga colocou aqui nesse último capítulo alguns exemplos
para nós refletirmos como devemos fazer uma prece em determinada situação. Então, eles mencionam para afastar os maus espíritos, para corrigir o defeito, nas aflições da vida, e aí vai, né? É muito interessante. Leiam, que vai trazer aí várias colocações interessantes para todos vocês. Eu vou ler o item 28 desse capítulo, onde ele fala sobre as graças por um favor obtido. Ele vai falar da gratidão que devemos ter todos os dias, por tudo, porque todos os dias, somos muito amparados. Vamos ver? É necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos, sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nós esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Isto é verdade, gente, né? Nós não temos ideia de quanto ajuda diariamente nós recebemos. E às vezes nem pedimos, né? Nem elevamos o nosso pensamento, não entramos em sintonia, mas a espiritualidade amiga ali está, nos amparando, nos fortalecendo. São tanto benefícios, se a gente pudesse ver, como ele falou aqui, a gente ficaria até envergonhado, né? Por nós não termos tido gratidão por tudo isso. Por isso que nós temos que, logo ao acordarmos, né, quando a nossa alma retorna ao corpo físico, após uma noite ali, onde a nossa alma se emancipa, se liberta e ela retorna ao corpo, nós deveríamos agradecer por mais um dia. Né? Já começar ali o dia com agradecimento. E à noite, a mesma atitude. Agradecer por tudo que vivemos, pelo auxílio, pelo amparo, mesmo que não tenhamos percebido. Porque na nossa pequenez, a gente nem percebe, né? Mas recebemos. Tenhamos a certeza disso. Então temos que agradecer ao levantarmos, ao nos deitarmos, quando encerra ali mais um dia. Nossa alma vai se libertar e continuar sua jornada durante a noite, né? Porque o espírito ele não descansa. Então vamos refletir sobre isso. Estamos sendo gratos por tudo que nós recebemos? E ele continua. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no momento em que experimentamos os benefícios da sua bondade e da sua proteção que espontaneamente devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. Para isso, basta um pensamento que lhe atribua benefício, sem necessidade de interromper o trabalho. Quando nós falamos em agradecer, em levar um pensamento, uma simples frase. Eu posso estar trabalhando, eu posso estar dirigindo, caminhando, naquele momento em que eu elevo o meu pensamento e falo, obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Isto é uma prece. Os favores de Deus não consistem apenas em benefícios materiais. Devemos igualmente agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas. O orgulhoso
tudo atribui aos seus próprios méritos, e o incrédulo ao acaso. Mas o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos pelo que recebeu. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos acontece de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Então, quando nós temos fé, acreditamos em Deus, nesse Pai amoroso, e reconhecemos que Ele nos auxilia. É Ele, através dos benfeitores amigos, que nos inspiram, nos conduzem, nos mostram o caminho. Quando nós reconhecemos isso, é porque temos sim a humildade de reconhecer que somos seus filhos, ainda imperfeitos, e que precisamos dessa ajuda para nos conduzir no caminho certo. Então vamos refletir um pouco nessa noite sobre essa questão da gratidão. Por que devemos agradecer? Qual o sentido da gratidão? Será o sentimento de gratidão a força que nos conecta a Deus? A gratidão é um sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Porque a gratidão nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é felicidade. Lembram-se que quando falamos da felicidade, que feliz é aquele que tem menos necessidades, que se contenta com o que possui. Quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele lhe presenteia. A Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Franco, nos alerta que a reclamação é perda de tempo. Somos espíritos imortais, encarnados, lembremos disso. Estamos na vida para aprender a desenvolver a disciplina, aprender a exercer o controle do pensamento, amar, perdoar, trabalhar, realizar tudo o que for bom para a nossa evolução, mas sempre com o sentimento de gratidão. E nesse exercício, vamos desenvolvendo uma harmonia íntima, paz e uma relação profunda com a espiritualidade superior, portanto, com Deus nosso Pai. Se temos o costume de reclamar, vamos nos esforçar para evitar esse sentimento, mudar esse padrão mental. Vamos trocar a reclamação pela gratidão. Nós vamos mudar a sintonia. A gente precisa ser grato pela vida que Deus nos presenteou, mais uma encarnação, tantas coisas para resgatar, para aprender. Vamos ficar perdendo tempo nas reclamações, por mais difícil que seja a nossa vida, as situações que ela apresenta. A reclamação não vai ajudar, só complica mais as coisas, porque entramos numa faixa vibratória negativa, damos abertura para espíritos inferiores atuarem sobre nossos pensamentos e complica tudo. Sejamos gratos, vamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos proporciona. Difícil é agradecer nos momentos difíceis da vida, mas devemos fazê-lo. Porque a gratidão ela vai gerar uma sintonia positiva, vai abrir portas, mostrar saídas, soluções e tudo mais para os nossos conflitos internos. E por que também não para as dificuldades externas? Vai nos colocar numa posição de equilíbrio
e paz interior. Na oração, por que não pedir a Deus que nos ajude? E agradecer tudo que nos é proporcionado e que normalmente não percebemos. Tem um poema muito lindo, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, que se chama Poema da Gratidão. Se vocês puderem ler ele todo, leiam. É belíssimo. E ela mostra nesse poema como deveríamos sentir e viver a vida. Vejam um momento mágico desse poema, um pequeno trecho que é profundo e que nos mostra todo o seu amor a Deus, nos presenteando de uma forma ímpar o seu agradecimento pela vida que esse Deus de amor lhe oferece. Veja que belíssimo trecho. Ela coloca assim: mas se eu, ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a Ti, Senhor. Não é lindo, gente? Né? Mostra realmente a confiança e o amor a Deus, nosso Pai, sentindo que não está sozinho. Podemos não ter nada nesta vida, como está mencionando aqui, não ter teto, não ter uma cama, não ter ninguém ao seu lado para te consolar, mas saber que não estamos sozinhos e que esse Pai amoroso está a nos guiar. Existe uma frase também que é atribuída a William Shakespeare, que fala que a gratidão é o único tesouro dos humildes. Verdade, não é, meus amigos? Vejam quantas reflexões valiosas e que nós não paramos para pensar. Podemos perceber que o sentimento de gratidão está sendo proferido em todos os recantos da vida, desde a natureza em suas profundas manifestações, até os anjos nos seus cânticos a Deus. A doutrina espírita, ela nos ensina a ser gratos, pois a reencarnação é um ato de amor, é uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar e, portanto, devemos agradecer esse retorno à existência terrena e suas infinitas possibilidades de nos reconstruir e crescer. Os encontros, os supostos desencontros e, por que não, os reencontros. São todas oportunidades que se nos apresentam para a nossa melhoria íntima, evolução, portanto, mudanças em busca da tão sonhada felicidade, da paz e do equilíbrio. Tem uma colocação de Emmanuel no livro Cartas de Paulo, muito bonita. Vejam só. É do livro Fonte Viva. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Aprendamos a agradecer. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. Lembra no início do texto, né? Do Evangelho, que ele fala que todo dia nós temos muitas coisas para agradecer e não reparamos em tudo o que acontece. Aqui ele vai citar algumas coisas. Prestemos atenção para ficar o final da nossa reflexão desta noite. Agradeçamos a largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver,
o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego no lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão do céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Viram quantas coisas nós temos? Reflitamos sobre isso. Fica aqui então este ensinamento tão valioso que vai fazer com que a gente se transforme em uma pessoa melhor. Gratidão, amigos, tenhamos todos nós pela vida. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje, como nosso tema de estudo, eu trouxe uma passagem do livro Bastidores da Mediunidade, o capítulo final, que é um epílogo, que é uma mensagem de conclusão aconselhando o médium. Então, trata algumas questões importantes referente ao mediunato, alguns cuidados necessários que todos devemos ter, e ressalta também a importância da mediunidade no nosso caminho, porque tudo que nós recebemos, dando ali os devidos cuidados, uma atenção, a gente vai fazer com que essa mediunidade nos auxilie na nossa caminhada, que esse é o verdadeiro sentido da mediunidade, para nos auxiliar. Então a gente sabe que no começo ali algumas dificuldades aparecem, na questão mediúnica, até porque nós ainda não sabemos lidar muito com tudo o que está acontecendo. Tem a questão das afinidades, da sintonia, então tudo é muito intenso. Mas a partir do momento que a gente dá um direcionamento para essa mediunidade, através do estudo, das leituras, todos os materiais que a doutrina nos oferece, os livros da codificação, enfim, todo esse material vasto e rico que nós temos aí de estudo, essa mediunidade ela vai fazer com que possamos caminhar mais seguramente durante a nossa encarnação, ok? Então tudo está aí para que a gente possa fazer com que essa mediunidade nos auxilie. Então Deus nos concede as oportunidades, porém Ele jamais nos abandona, enfim, não nos daria uma oportunidade ao acaso. Vamos lá. A reunião mediúnica estava prestes a começar. Os medianeiros mantinham-se respeitosos. Espíritos amigos organizavam os necessitados, programados para o intercâmbio. Tudo ocorria com a costumeira tranquilidade. Porém, aquela noite era de especial importância para 5 entidades da categoria dos bons espíritos. Com o início das tarefas e a permissão do mentor do agrupamento, o quinteto espiritual aproximou-se de Constantino, um dos médiuns dedicados, promovendo-lhe o desdobramento para conversa e trabalhos edificantes. Então, através da mediunidade ali desse médium Constantino, do desdobramento, então essas entidades espirituais responsáveis ali pelos trabalhos mediúnicos se aproximaram dele para tecer alguns comentários, enfim, os cuidados necessários, para fornecer uma ajuda ali de grande valia.
Tá? Lembrando que o desdobramento é uma faculdade mediúnica que permite o espírito libertar-se do corpo, parcialmente, e estar em contato com outros espíritos em outros lugares. Tá? Então, é uma faculdade mediúnica de desdobramento. Tá? Então, é como se o médium ali tivesse em estado de sonolência, né? Em alguns momentos até fechando os olhos ali, e aí o perispírito dele se liberta, né? Tem essa facilidade de se libertar do corpo e estar em contato com outros espíritos e assimilar ali os ensinamentos, enfim, participar de trabalhos dentro de uma necessidade, ok? Então vamos lá. Recepcionado no plano espiritual pelas entidades luminosas, o medianeiro teve desejo de abraçá-las, fazer perguntas, mas foi interrompido por um dos instrutores, que lhe dirigiu as seguintes palavras. Então ele ficou muito fascinado de encontrar ali os instrutores daquela casa, enfim, os protetores, os trabalhadores desencarnados. E aí ele se felicitou com tudo aquilo. Ele quis ir de um encontro deles, abraçar, enfim, mas o tempo é muito valioso, né? Então eles já iram direto ali para a conversa, enfim, para os esclarecimentos. Sabemos do teu coração e da gratidão com que nos envolves. Reportemos tudo isso ao Senhor e aproveitemos os minutos. A instituição espírita, a qual presta serviço mediúnicos, tem colecionado as páginas produzidas por nós através da tua faculdade de psicografia. São mensagens singelas, mas que trazem respeitáveis instruções espirituais, calcadas em Jesus e Kardec. Tá? Então aqui ele retrata mais a questão da psicografia, que é a escrita, mediunidade escrita, mas nós podemos abranger para todos os trabalhos mediúnicos realizados dentro de uma casa, trazendo para a nossa casa, né, que é o nosso local de amparo, de assistência e de trabalho. Tá? Sempre tendo como base Jesus e Kardec. Então esse aí é um outro ponto muito importante. Tá? Direcionar a nossa mediunidade pelos exemplos de Jesus, da humildade, da prática do amor, da caridade e as instruções de Kardec, tá? Que teve um estudo minucioso ali sobre as questões mediúnicas, espirituais, né? Codificando a doutrina em alguns livros, tá? Dicas aí de estudo bem interessantes. Feita a rigorosa análise doutrinária de nossa produção, os companheiros encarnados julgam que podem ser aproveitadas para edificação geral. E isso atende à nossa programação. Por isso queremos prevenir-te. Então, tudo que estava sendo falado, enfim, as instruções, passando por uma análise, né, dos trabalhadores e julgando, né, que nem a espiritualidade fala, que poderiam ser aproveitados para a edificação dos trabalhos, as melhorias, porém há uns cuidados a serem tomados. Então vamos lá, que agora ela vai começar a falar sobre as prevenções. Não pense ser um privilégio ter algumas páginas publicadas, principalmente porque as ideias não são tuas, partem do mais alto. Os adversários do bem certamente te procurarão, desejando aniquilar a luz que ilumina consciências. Será preciso firmeza na vigilância e na oração. Então, o nosso trabalho é importante também nessas questões, para que a gente possa manter essa sintonia e nos manter ali no caminho que vai nos auxiliar bastante, tá? Então, vigia e ora, tá? Vigilância contra a questão dos pensamentos, enfim, e a oração, que vai manter uma sintonia com a espiritualidade amiga, através dos bons pensamentos, da atração, de coisas boas, enfim. Então, vigiar e orar. Muitas pessoas trarão os elogios, constituindo um dos mais graves obstáculos na mediunidade. Evita-o sempre, e se não puderes, reporta os méritos ao Criador, contentando-te somente com estímulo à continuidade da tarefa. Então, cuidado ao elogio, tá? Que pode, ao invés de nos auxiliar, pode nos atrapalhar, e também reportar todas essas situações ao Criador, a Deus, a Jesus,
que nos proporciona oportunidades de trabalho, de poder ser útil, de podermos aprender sobre a caridade que Jesus nos ensinou. Então, tudo que nós recebemos através da mediunidade são valiosas oportunidades de crescimento espiritual, que enriquecem aí as nossas caminhadas, mantém uma sintonia com a espiritualidade amiga. Tá? Então, importante que a mediunidade é um empréstimo, que a gente se atente a isso, que é um empréstimo que Deus nos concede. Tá? Outros te solicitarão provas sobre a imortalidade da alma, exigindo mensagens de amigos e parentes desencarnados. Nossa proposta é com a simplicidade, e pelo menos por hora, em linhas gerais, o Senhor não nos autorizou esse correio. Tá? Então, mais um ponto. Não depende de nós essa questão. Tá? Depende da espiritualidade, da necessidade, tá? Que ampara todos os trabalhos. Então, esse esclarecimento é muito importante também. Diante disto, age sempre com honestidade, dizendo que estas questões estão nas mãos dos amigos espirituais. Tá? Então, não depende de nós, dos nossos amigos. Não te faltarão os acusadores, bem como os que desacreditarão das tuas faculdades. Não te preocupes. O Cristo também passou por isso e tu sabes a distância que nos separa do Mestre. Então, independente dos obstáculos, vamos caminhar adiante. Tá? Vamos caminhar adiante porque as situações vêm e vão. O que fica são aprendizados. Tá? Então, que a gente não se abale. Mais um ponto interessante aí de ensinamento. Nossas páginas se revestem de singeleza e amor. Não espere nada além disto. Tá? Recompensas, enfim, nada que seja, né, algo fora do normal. Ainda estamos aguardando que testemunhes muito dos ensinos que intermediais. Tá? Esse é um ponto muito importante. O médium tem essas oportunidades de trabalho, então o primeiro favorecido é ele, de poder aprender, de poder participar. Então tudo que nós vivenciamos na questão mediúnica serve como um grande aprendizado para nós. A importância que a gente pode dar para essa encarnação, a importância de aproveitar essa oportunidade que nós temos da melhor maneira possível, nos equilibrarmos, enfim. Se achamos ali que temos necessidade de alguma melhoria em determinado ponto, que a gente busque se esforce nessa melhoria, enfim, agregar coisas boas para nós, para a nossa caminhada, tá? Que é muito importante. Eu lembro até a passagem do Evangelho, que é a verdadeira propriedade, né? O que é a verdadeira propriedade? A verdadeira propriedade é aquilo que estará sempre conosco e jamais há de se perder, tá? Os sentimentos, as ações, as nossas práticas boas, nos exercitarmos ali numa prece, enfim, tudo que vai estar conosco. O conhecimento real, tá? Não um bem, alguma outra coisa que com o tempo vai perder ali o seu valor, tá? Mas que também é importante, mas a gente saber o que tem valor ou não, tudo bem? Lembra-te de que para venceres na mediunidade é essencial que te sintas como pequenino servidor. Guarda-te da empolgação orgulhosa, livra-te da vaidade e mantém-te em disciplinado estudo do Espiritismo. Estudo do Espiritismo. Isso é muito importante, a gente manter o estudo, tá? Buscar esse estudo, porque esse estudo vai trazer conclusões sobre o nosso comportamento, vai esclarecer as dúvidas sobre quem somos, o que essa mediunidade significa para mim, qual o direcionamento que eu posso dar para que ela me auxilie e não venha ali me atrapalhe em algum ponto. Tá? Então, o estudo é muito importante, porque o estudo vai fazer com que essas questões que todos nós temos, né, de comportamento, enfim, da intensidade dos pensamentos, tudo que chega para o médium de uma forma mais intensa, das sensações, seja esclarecido. Isso vai nos trazer uma paz, uma tranquilidade para que a gente possa seguir adiante. É importante conhecermos sobre nós mesmos, tá? O conhecimento interior, que leva à reforma íntima. Os anos nos proporcionarão valorosos e longos exercícios até que estejas intermediando nossas ideias de forma satisfatória. Ainda estás longe de produzires frutos com a qualidade que desejamos.
Não imagines ser portador de grandiosa faculdade, em vista dos teus débitos, que são grandes perante as leis divinas. Precisarás trabalhar muito para agradecer ao Criador a mediunidade como condutora do teu próprio progresso. Os médiuns que têm a produção mediúnica divulgada assumem um compromisso moral perante as leis universais, e a falta da vivência dos ensinos superiores acarreta consequências dolorosas para o medianismo. Entretanto, não esperes ter como orientadores grandes nomes, vultos no campo da cultura e da religião. Ainda não tens méritos para compartilhar da presença destes e será preciso fazer por merecer. Tá? Então, uma coisa muito importante na questão mediúnica que devemos nos atentar na mediunidade, não aos nomes venerandos, mas qual o conteúdo das mensagens, das instruções. Tá? Então é isso que nós devemos nos atentar. Haveremos ainda por longo tempo de permanecer no anonimato, experimentando-te, observando se consegues materializar na terra o que propuseste na vida maior sem que te desvies. Será testado nas tuas tendências e dificuldades mais íntimas pelos adversários da causa cristã inúmeras vezes. Mas a providência divina te concedeu os livros da codificação para que suportes e vença. Então, ou seja, nunca estaremos sós. Temos a base da doutrina espírita, dos estudos, temos o amparo da espiritualidade, temos amigos que nos querem bem e a nossa parte, que é muito importante. Então, tudo uma coisa vai complementando a outra. É provável que por vezes te sintas sozinho no ideal que abraçaste. Todavia, não testemunhes em sentimentos de autopiedade. Ergue a fronte e continua caminhando. Então, perante as dificuldades, continuarmos adiante, que é o que a espiritualidade aguarda de nós. Tá? Nossa boa vontade sempre. Enquanto trabalhares no bem, nós te sustentaremos. Para que tenhas êxito na tarefa de intercambiar os espíritos, é condição essencial que jamais te envolvas com o comércio das forças psíquicas, esforçando-te na reforma íntima, tá? Então, como é que nós vamos barganhar, né? Querer comercializar algo que não é nosso, que é apenas um empréstimo, tá? Então, se é um empréstimo, nós temos o quê? Que dar um direcionamento, né? Tratar da melhor forma aquilo que Deus está nos concedendo por empréstimo, tá? A mediunidade, a nossa encarnação, então tudo que nos está sendo concedido como empréstimo, temos que dar um direcionamento, tá? Então, é isso que ele está falando. Ocupa sempre tua mente com pensamentos produtivos. Filia-te às obras assistenciais consolidando na terra, com o próprio exemplo as mensagens dos céus sobre a caridade. Evita no momento falar de tuas experiências mediúnicas, revelando-as somente quando identificares a necessidade de esclarecer verdadeiramente aos companheiros de jornada. Mesmo assim, acima dos exemplos pessoais, deve estar a doutrina espírita. Ela é que deverá ser sempre exaltada. Se discreto quanto puderes, trabalha assiduamente louvando ao Senhor. Se permaneceres com este ideal, caminhando com humildade, não te faltarão proteção e amparo. A entidade amiga, banhada em luzes, abraçou Constantino, aconchegou-o junto ao peito e teceu as considerações finais. Não te preocupes tanto, meu filho, com as mensagens. Nosso maior compromisso é com os necessitados. Valoriza e prestigia constantemente o centro espírita que misericordiosamente te concede um trabalho sério e disciplinado. Conduz sempre tuas produções medianímicas à análise doutrinária rigorosa dos companheiros respeitáveis, estudiosos e experientes do movimento espírita, acatando pacientemente e humildemente as orientações para a melhora do teu trabalho. Mais um ponto importante, tá? Estarmos atentos a tudo que nós fazemos, ao auxílio que nos é dado, para que a gente possa continuar levando essa mediunidade de uma forma que vai auxiliar a nós, enfim, a todos. Para a tua segurança, mantém-te sempre ligado à instituição espírita. Conscientiza-te de que, se faltares com seriedade à verdade, o desejo do bem, o estudo assíduo da doutrina,
Se buscares privilégios fazendo um escabelo da mediunidade, te abandonaremos no mesmo instante. O momento estava sublime. Éramos 6 entidades emocionadas, enlaçadas em energias superiores, traçando diretrizes para o futuro sob as bênçãos de Deus, da mediunidade do progresso. Tá? Então ele fala que manter sempre essa mediunidade com bons propósitos para que a gente possa sintonizar com essa ajuda espiritual, tá? Com esses irmãos que estão interessados em nos auxiliar na questão mediúnica. É muito importante a gente manter essa sintonia. O mentor enxugou discretamente as lágrimas e, porque era preciso aproveitar o tempo, tomou o médium em desdobramento e nos dirigimos todos às zonas inferiores para os socorros aos necessitados, dando testemunho de que o amor a Deus e ao próximo se constituem do verdadeiro livro que precisamos escrever e editar no coração dos homens. Tá? Então, ele se encerra a mensagem falando, algumas coisas bem interessantes. A questão de estarmos atentos, a importância dos estudos, levarmos essa mediunidade sendo, nos exemplificando ali em Jesus, os exemplos de amor, de caridade, e tendo a base de Kardec para esclarecimento das nossas dúvidas, e também perseverar, tá? Que a gente não desista perante ali os primeiros obstáculos, achando que é algo impossível de se superar. Pelo contrário, tudo tem que ser feito com muita paciência. Mesmo que a gente ainda não tenha essa paciência, a gente tem que buscar e saber que nada é um acaso nas nossas vidas, tudo é uma programação ali de muito amor. Então a mediunidade é um empréstimo que Deus nos concede e devemos ser muito gratos, tá? Então vamos perseverar, porque vale a pena. Lá na frente a gente vai ver que tudo foi um grande aprendizado, ok? Então espero que tenham gostado. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e vamos nos despedir agradecendo a Deus e a Jesus pelos ensinamentos e ao Frei Fabiano, querido amigo que sempre nos ampara. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a mais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em novos erros e tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.